continua sendo prova testemunhal. Então, não adianta você reconhecer em cartório uma declaração de duas testemunhas. A resposta está aqui no 55, que a comprovação do tempo de serviço, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal. Ó, a lei. Salvo na ocorrência de força maior ou causa fortuito, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. Ok? Dependentes. Gente, a prova ama dependentes. Adora dependentes. E dependentes é curtinho. É um tema curtinho. Vocês têm que saber dependentes. Tá? Aí quando eu dou aula que eu digo, gente, eu adoro dependentes. O pessoal fica dizendo, é só porque o trabalho dela lá da pós-graduação e do mestrado foi dependente. Não é por isso, é porque a prova adora dependentes. Se a prova adora dependentes, eu também adoro dependentes. Porque vai cair. Então, e as melhores questões de dependentes, porque são as questões de casos. E questões de casos as pessoas se confundem e erram. E vocês não vão se confundir, não vão errar, porque vocês vão saber tudo de dependentes, tá? Vamos lá. Sem falar que dependentes é aquela possibilidade de espiar a vida alheia, né? Que os exemplos são ótimos. João foi casado com Maria, com quem teve 2 filhos, Arthur e Lia, de 6 e 8 anos, na data do óbito de João. Para essas questões de dependentes, eu recomendo que vocês façam a árvore genealógica da família. Vamos lá. João, casado com Maria. Teve 2 filhos, Arthur, de 6 anos, e Lia, de 8. Respectivamente, na data do óbito de João. Passamento de João, morreu. Ocorrido em 2011. Maria já foi casada com Márcio, vida passada. Maria foi casada com Márcio, de quem teve uma filha, Rosa. Ó, Maria e Márcio tiveram Rosa. E Rosa tinha 10 anos, que era mantida por João. Opa. Então aqui Rosa saiu de Márcio. Alguém discorda disso? Rosa sai de Márcio e Rosa vem para Maria e João. Aqui no meinho aqui dos dois, ó, atrapalhando aqui os filhos do João. Tô brincando, enteados são sempre bem-vindos. Vamos lá. Rosa, de 10 anos, que era mantida por João, porque Márcio não tinha condições de prover seu sustento. Não tivera condições de prover seu sustento. O falecido ajudava financeiramente sua mãe, Sebastiana, e seu irmão Antônio. João era explorado, por isso morreu. Vamos lá. Sebastiana e Antônio. Antônio era irmão inválido, viu, gente? Antônio era um irmão inválido. E Sebastiana era mãe. Nessa situação, a pensão por morte de João será concedida a quem? A todos. Arthur, Lia, Maria e Rosa. Por que não a Sebastiana e nem a Antônio? Sebastiana faz parte da classe 2. E a classe 2 só é pensionista na ausência da classe 1. E pior ainda é Antônio. A situação dele é a mais precária de todas, porque Antônio é da classe 3. Irmão inválido ou menor só é dependente na ausência da classe 2. Não, na ausência primeiro da classe 1 e depois na ausência da classe 2. Mãe e irmão só recebem pensão na ausência de filho, mulher e eu vou dizer mais a vocês, ex-mulher. Se tiver ex-mulher, a mãe tá fora. Observem. Hã? Depende. Eu tô falando de ex-mulher que recebe alimentos. Não é qualquer ex-mulher. Ex-mulher que não recebe alimentos tá
fora. Mas ex-mulher que recebe pensão alimentícia tem direito equivalente à esposa. E se tem direito equivalente à esposa, é da classe 1. Se é da classe 1, Sebastiana e Antônio estão fora. Entenderam, gente? Então vamos aqui fazer uma breve revisãozinha. Quem são os dependentes previdenciários? Classe 1. Cônjuge, companheira, filhos. Aí a lei vai falar de qualquer natureza. Gente, filho é filho. Isso aí é coisa antiga. Coisa antiga. Filho é filho. Porque quando ela quer dizer de qualquer natureza, ela quer dizer adotado, bastardo, que é um nome horrível que se utilizava antigamente, que é o filho fora do casamento. Só que, gente, acabou isso. Isso aí é coisa do passado. Nem combina mais. É companheira, cônjuge, filho. Filho. Tá? Filho. Filho de qualquer filho, não. Filho menor ou inválido. Menor de quantos anos? 21. Não é a menoridade civil. É menor de 21. Ou inválido. Ou parcialmente incapaz, se a invalidez for, que aí no caso não é invalidez, é uma incapacidade parcial, não total, mas em decorrência de intelectualidade ou mental. Tá? Então, porque a invalidez é considerado total e permanente. Tá? Mas se a deficiência for intelectual ou mental, não precisa ser totalmente inválido, mas ser parcialmente inválido já se torna um dependente. Essa é a classe 1, tá? Na classe 1 vai entrar por equiparação o enteado que dependa economicamente do segurado e o tutelado que dependa economicamente do segurado. Observemos que a lei prevê mediante declaração do segurado. A questão não trouxe isso. Mas não havia outra possibilidade que não essa, porque todas as questões traziam Sebastiano ou Antônio. Como Sebastiano e Antônio automaticamente estão descartados, a única possibilidade é a letra A. Mas a lei fala mediante declaração. Então, além da dependência econômica, teria que ter essa declaração. Essa declaração não precisa ser uma declaração de próprio punho, registrado de cartório, não. Basta comprovar a intenção do segurado em deixar essa pensão para o seu enteado ou para o seu tutelado, ou seja, ele é tutor de um menor órfão. Tá? Então, o enteado e o menor sob tutela entram aqui. Menor sob guarda entra, para a prova não. Só na justiça. Tá? Menor sob guarda fazia parte e saiu em 97. A justiça ainda reconhece, mas o INSS não. Na prova vocês vão marcar que menor sob guarda não está entre dependentes. Tá? A única exceção é a guarda para fins de adoção, porque já é aquela guarda que você já está adotando a criança. Eu estou falando da guarda comum, aquela questão da guarda de avô para neto. Essa guarda está fora, tá? Só a guarda para fins de adoção que vai equiparar aqui a filho. Consegue, minha querida, é pacificado. Porque a justiça entendeu que a alteração de 97, retirando o menor sob guarda, representaria um retrocesso social em matéria previdenciária, o que é vedado na Constituição Federal, no artigo 5º. Tá? Mas o INSS nega. Então, para a prova, não interessa o que a justiça concede, isso interessa para a vida. Para a prova, não concede. Tá? Não concede. Menor sob guarda não está aqui. Ok? Vamos lá. Eu falei do enteado e eu falei do menor tutelado. Tem outra pessoa que entra no grupo 1. Quem é? Ex-cônjuge ou ex-companheiro que receba alimentos do falecido. Então vamos lá. Na dissolução do casamento, fica fixado, mesmo que não seja judicialmente, até os dois combinam. A gente vai se separar, mas como eu me dediquei a vida toda a você, você vai me ajudar a me manter. Tá bom, eu te ajudo. Eu vou te dar aqui 200, 300, 500, 1000 por mês para você se manter. Homem, mulher, mulher, homem. Não há diferença de sexo. Tá? Se esse ex-cônjuge prova que é ajudado financeiramente e depende economicamente dessa ajuda,
ele vai para a classe 1, junto com o cônjuge, e rateia a pensão. Já vi pensão rateada entre 2 mulheres e um homem. Sim, já contei na aula de vocês, né? Porque é a mesma turma, mas o pessoal da internet não sabe. Foi exatamente assim. Ele foi casado com a esposa, separou, pagou pensão. Foi casado, foi companheiro, não casou mais no papel. Foi companheiro de outra esposa e, quando se separou, terminou o vínculo, também ajudava economicamente. Depois casou com um rapaz. E o INSS, quando fala de cônjuge e companheiro, não faz diferenciação. Os homoafetivos ou os heteroafetivos estão juntos no mesmo barco. Então, a pensão foi dividida por 3. Eu acho tão moderno. É a mesma coisa de companheiro. Quando eu falo companheiro, é união estável. É equiparada a casamento, não há diferenciação. Tá? E tanto faz se essa união estável é hetero ou homo. Vamos lá, modernos. João foi casado com Maria, com quem teve 3 filhos. De novo, João e Maria, eu já estava dizendo, estou repetindo a questão, mas não, é a mesma questão. Vamos lá. João... tem que botar pequeno, que esse tem um monte de gente, ó. João foi casado com Maria, com quem teve 3 filhos. Aqui, 1, 2, 3, aqui. João Júnior, de 22 anos, universitário. Marília, 18 anos. Renato, 16. Na data do óbito de João, porque o que interessa, gente, é a verificação da idade na data do óbito, viu? A verificação da idade se dá na data do óbito. Marília com 18 e Renato com 16, na data do óbito, ocorrido em dezembro de 2011. João se divorciara de Maria, que renunciou ao direito de alimentos. Fim do casamento, separou. E Maria diz, não quer alimentos. Maria é uma mulher moderna que não precisa de João para nada. Posteriormente, João veio a contrair novas núpcias com Norma, com quem manteve união estável até a data do óbito. Norma possui uma filha, Miriam, que mora com a mãe e foi por João sustentada. Isso lembra alguma coisa a vocês? Enteada. Nessa situação, são dependentes de João, segundo a legislação previdenciária. Quem são os dependentes de João ali? Vamos olhar aqui não, bora olhar aqui. Quem são os dependentes? Maria é, gente? Maria renunciou a alimentos, acabou para Maria. Norma é? Companheira. A filha de Norma é equiparada a filho, enteada dependente econômica. E os 3 filhos de João são? João Júnior não. Tão feliz agora que vocês sabem que João Júnior não. Sabe por quê? Vocês só precisavam saber disso. Se vocês soubessem que João Júnior não. João Júnior, João Júnior, João Júnior, João Júnior. Bastava saber João Júnior. João Júnior vai ter que cantar Caça e o Caçador para ganhar dinheiro. Não vai ser a pensão por morte do pai. Porque aos 21 anos, João deixa de ser dependente previdenciário. Mas ele é universitário. Quando eu era adolescente, eu perguntava, e Kiko? Vocês lembram dessa expressão? Isso é pro pessoal lá da turma do PLOC, né? E Kiko. O que é que eu tenho a ver com isso, né? Universitário não estende o direito à pensão por morte. A gente não pode confundir estudo de nível superior para fins de pensão alimentícia com extensão de pensão previdenciária. O direito à pensão de universitário é direito a alimentos, não é direito a benefício previdenciário. Então, universitário, vocês vão marcar, não é dependente. Se passar 21 anos, acabou. Qual é a única hipótese de filho passar de 21 anos e ter direito? Inválido ou parcialmente incapaz, se for doente mental. Ok? O universitário, vocês vão dizer, e na justiça, a maioria entende que também não tem direito. Tem um ou outro julgado aí, eu mesmo não dou entrada. Tá? Furada total. O universitário só serve para fim de pensão alimentícia.
Para a pessoa alimentícia, normalmente os juízes dão até 24 anos. Normalmente, mas isso aí não é assunto pra gente, né? É direito de família. Não. Vamos lá. Eu sou a pior pessoa para falar isso para vocês. Por quê? Porque eu estudei direito civil até 2003, quando o código ainda era o código de 2017, de 1917. Mas logo quando eu me formei, que eu cheguei a estudar um pouquinho isso, era 24. Mas na verdade a lei não estabelece. Isso aí é o juiz que fixa. Ele vai ver para fixação de pensão alimentícia. Não nos interessa, tá? Para prova? Para prova nos interessa que filho maior de 21 anos não tem direito, independente se é universitário ou não. Só vai ter direito se for inválido. Gente, manutenção de qualidade de segurado. Esse é um tema que nem sempre cai, mas é um tema importantíssimo para o trabalho de vocês. Vocês vão usar demais quando vocês forem tomarem posse no cargo. Tá? Então, quando vocês tomarem posse no cargo, vocês vão estudar. Então, esse é aquele tema assim, que mesmo que não caia na prova, eu estudaria. Porque é um tema que, além de ser interessantíssimo, é um tema que caiu nessa prova, pode cair nas próximas, tá? Mas não é assim como dependentes, que certeza que vai cair, como segurados, que certeza que vai cair, tá? O que é manutenção de qualidade de segurado? É o tempo que o segurado pode ficar sem pagar e manter todos os direitos perante a Previdência Social. Porque nós sabemos que o sistema é contributivo, pressupõe contribuição. Mas também a vida, ela tem momentos difíceis, a vida tem intempéries, tem problemas. Então, a lei traz hipóteses em que você, mesmo não contribuindo, mantém seu direito. É um prazo, digamos assim. Por isso que é chamado período de graça, né? Porque é o período que você não pagou e tem direito. E é de graça porque também você não está pagando, então você está feliz, em graça e mantendo todos os seus direitos. É de graça porque você não paga, é de graça porque você está em graça, tá? Piadinha sem graça só para vocês lembrarem do período de graça. Gente, eu sou um poeta, ninguém reconhece isso. Maria trabalhou de 2 de janeiro de 90 a 2 de fevereiro de 2005. Quanto tempo Maria trabalhou? Toda vez que a questão trouxer data, vocês vão anotar do ladinho de lápis a data, porque vocês vão precisar contar. Em direito previdenciário, pelo menos quando traz data, pode ter certeza, é conta, é matemática. Então vamos lá, de 2 de janeiro de 90 a 2 de fevereiro de 2005. Quantos anos Maria trabalhou, gente? 15 anos, sem interrupção, concordam? Pronto. Então, ela trabalhou de 90 até 2005 como empregada de uma empresa. Empregada, legal. Desligando-se do emprego para montar um salão de beleza. Gente, se ela se desligou para montar um salão de beleza, o que foi que ela fez? Ela pediu demissão. Ela pediu para sair para montar um salão de beleza, tá? Apesar de ter passado a categoria de contribuinte individual, por que ela passou a categoria de contribuinte individual? Ela era empregada. Porque ela passou a trabalhar por conta própria. A pessoa que trabalha por conta própria, sem estar subordinada a outra, é o quê? Contribuinte individual. Maria deixou de recolher contribuições para a Previdência durante 2 anos. Até fevereiro de 2007. Nessa situação, qual é o período de graça de Maria? Quanto tempo Maria pode ficar sem pagar e manter qualidade de segurado? É 24. E por que não é 12? Porque ela tem mais de 10 anos de contribuição sem perda da qualidade de segurada. A lei vai falar 120 contribuições ininterruptas que ocasionem perda da qualidade de segurado. Observe que quando a lei fala ininterruptas, ela não quer dizer que você não pode ficar um mês sem pagar, não. Ela está falando ininterruptas que não ocasione perda da qualidade de segurado. Então, por exemplo, se Maria aqui tivesse saído em 95 dessa empresa e tivesse em junho de 95 e em dezembro de 95 ela entrou em outra, essa interrupção faria ela perder o direito ao acréscimo de mais 12 meses? Não, porque esse período aqui não fez ela perder qualidade de segurado. Agora, se ela saísse dessa empresa em 95 e só retornasse aqui em dezembro de 96, ela teria direito a 24 meses?
Não, porque ela teria interrompido as contribuições com perda de qualidade de segurado. Entenderam? Ela passou mais de 12 meses aqui, ela perdeu qualidade de segurado, então ela não vai ter direito ao acréscimo de mais de 12 meses. Mas no caso da questão não é esse caso. O caso da questão é esse. Ela passou 15 anos contribuindo sem interrupção que ocasionasse perda da qualidade de segurado. Então, automaticamente, ela tem direito ao prazo de 24 meses. E por que ela não tem direito a 36, gente? Porque ela pediu demissão. Ela não foi despedida sem justa causa. Ela não ficou desempregada sem desejar estar desempregada. Vocês estão lembrados? Caso a pessoa esteja em situação de desemprego involuntário, comprovado essa situação perante o Ministério do Trabalho, ela terá direito a um acréscimo de mais quanto? 12. Como ela já tinha 12, ela faria parte de 36. E 48,60 é para quem? Para quem caiu de paraquedas na prova, não sabe nem do que a gente está falando. Falando aqui grego, aramaico e cirílico. E aí ele marcou de 60. Se eu fosse da banca, eu devia botar assim: pessoas que marcam questões completamente fora do tema deviam ser descartadas, independentemente da pontuação que fizesse, tipo assim. Porque essa daqui é completamente fora. Manutenção de qualidade segurada de 5 anos, gente, não existe nem no sonho. Quanto mais na realidade, tá? Aqui a resposta está no artigo 15 da Lei 8.213. Agora entramos na parte de benefício. Professora, falta uma semana para a prova. O que é que eu estudo de benefício? Por incapacidade. É o que mais cai. O que mais cai na prova é auxílio doença, aposentadoria por invalidez e auxílio acidente. É o que mais cai na prova. Ah, e os outros não caem, mas os que mais caem são esses. Benefícios por incapacidade. Por quê? Porque são os benefícios mais processados. Ok? Então, já começamos aqui. Nesse caso, não é de aposentadoria por invalidez, nem auxílio-doença, nem auxílio-acidente, mas a gente vai ver várias questões sobre aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Vamos lá. Lúcia. Como? Não. Vamos estudar plano de benefício ainda, tá? Lúcia exerce atividade de professora do ensino fundamental desde dezembro de 86. Vamos fazer conta, gente. Quando foi que eu falei para vocês? Toda vez que tiver data, a gente vai fazer conta, tá? Eu pressupus que esse um mês que vocês ficaram sem me ver, vocês estavam estudando. Por isso que a gente está resolvendo questão. Mas a gente vai voltar para as aulas propriamente ditas, que significam professora falando durante 3 horas sem parar, tá? Lícia exerce a atividade de professora desde dezembro de 86. Tem 56 anos de idade e pretende obter benefício previdenciário em dezembro de 2011. Quantos anos Lúcia tem de tempo de contribuição? Quem é bom de conta, faz a conta e me avisa. Só me avisa. De 86 até 2011, dá quantos anos? Professora do ensino fundamental se aposenta com quantos anos? Não é aposentadoria especial. O Supremo já falou que não é aposentadoria especial. É uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição. Gente, é qualquer professor. Eu me aposento com 25 anos. Meu sonho, gente, me aposentar com 25 anos. Gisele tem minha idade, já se aposentou e eu nada. Eu não tenho um chulé, a unha do dinheiro dela. Pois bem,
Professor é qualquer professor? Não. Professor de línguas não é. Professor universitário não é. O único professor que se aposenta, homem aos 30, mulher aos 25, é o professor de ensino fundamental. Ensino fundamental. Se não é professor de ensino fundamental, não se aposenta com essa idade, com esse tempo de contribuição reduzido. Tempo de contribuição reduzido, tá? É isso. Mas eu acho que essa questão é assim. Para o pessoal que caiu de paraquedas, ele colocou isso e colocou isso. Esse é para o pessoal de paraquedas. Para o pessoal que está estudando, ele colocou essa e essa. Para o pessoal que está afiado, só tinha a letra E. A aposentadoria especial só existe de uma forma. A especial, só de uma forma. Pessoa que está sujeita a elementos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Se eu tivesse um amigo irônico, ele ia dizer, e crianças? Mas aqui na prova não tem ironia. Tá? Elementos físicos, químicos e biológicos, a gente está falando de ruído, manganês, benzeno, trepidação, calor, pressão, elementos radioativos. A gente está falando de risco à vida e à saúde. Ok, sem ironias e sem piadinhas, professor exerce uma atividade de risco à saúde? Não. Não é uma atividade de risco à saúde. Mas é uma atividade considerada tão especial que ele dá direito a uma aposentadoria precoce. Uma aposentadoria com 5 anos a menos de tempo de contribuição. Não é uma aposentadoria especial, é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Está, inclusive, no capítulo de tempo de contribuição. Não está no capítulo de especial. Tá por idade, ela só se aposenta com 60 anos. Ela não se aposenta com 56. Qual é a única hipótese de uma mulher se aposentar com 56 anos de idade? Existe. Ah, rapaz, vocês estão botando torando. Só a rural. E quando eu falo de rural, eu estou falando da segurada especial? Não, eu estou falando da trabalhadora rural. Ou seja, trabalhadora rural. Pode ser empregada rural, contribuinte individual rural e também segurado especial. Diga. 25 anos, 20 anos ou 15 anos. Depende do elemento a que você está sujeito. Quem vai dizer é o decreto se você se enquadra em 15, em 20 ou em 25. A maior parte dos elementos estão no 25. Por quê? Porque só aqueles muito, muito graves é que vão estar no 15 ou 20. Então, trabalhador que está em minas de carvão a tantos metros de profundidade do solo vai ser 15. Mas perceba porque é uma atividade de alta periculosidade. Entendeu? Normalmente é 25. Ok? Não é uma questão difícil, não. Tá? Vocês vão ver no futuro, quando vocês estiverem mais afiados ainda, vocês vão ver que é uma questão fácil. Aqui, artigo 56, professor após 30, professor após 25. Observem que esse artigo 56 está no capítulo da aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria especial está em outro capítulo. Ok? João é carpinteiro. Exerce atividade como empregado na empresa Carpintaria São José. Desde dezembro de 2010. Opa! Dezembro, é isso mesmo, 12 de 2010. Ele sofreu acidente não relacionado ao trabalho, ocasião em que teve limitada a flexão do seu membro superior direito. Lesão esta já consolidada. João passou por reabilitação profissional e foi treinado para outra profissão. E não se recolocou ainda no mercado de trabalho. Nessa situação, João tem direito a... Que bom! A questão já lhe tirou 2 hipóteses, porque a aposentadoria especial a gente sabe que não é. Aqui está falando de elementos químicos, físicos e biológicos. Esqueça a aposentadoria especial, esqueça a aposentadoria especial.
Então, já que está repetida, melhor, facilitou nossa vida. Gente, observem, preste atenção. A questão está falando de acidente. A questão está falando de limitação funcional. A questão está falando de sequela. Você sofreu um acidente não relacionado com o seu trabalho. Para a questão isso não faz diferença. Porque o que importa na questão é que você sofreu um acidente. E você teve a flexão da sua mão, né, do seu dedo, né, isso, do seu membro superior todo. Você não faz mais isso, tá? Você pode ser carpinteiro sem conseguir dobrar o braço? Não. Por quê? Porque é uma atividade manual, tá? O que é que interessa para essa questão? A lesão já está consolidada. O que é que ele quer dizer com lesão consolidada? Ele quer dizer que você não está mais numa situação de tratamento médico. Hã? Está apto para o trabalho. Mas você está apto para qualquer profissão? Não. Você teve que passar por uma reabilitação profissional. E você foi treinado para outra profissão diferente da sua. Certo? Nessa hipótese, João tem direito a quê? Vamos lá. O auxílio acidente, vamos lá. O auxílio acidente, eu entendi sua dúvida. O auxílio acidente está relacionado a acidente de trabalho? Não. O auxílio acidente está relacionado a um acidente de qualquer natureza. Qualquer acidente? Não. Um acidente que leve a uma limitação funcional grave e definitiva ou permanente. Como a lei prefere utilizar permanente, eu acho que é mais adequada, permanente. É uma limitação efetiva na sua atividade. É uma impossibilidade de você ou de você voltar a exercer, ou de você exercer com a mesma condição de produtividade que você exercia antes. Você não tem mais condição de exercer da forma com que você exercia, você não mantém a competitividade em relação a outros colegas que exercem a mesma profissão. Isso é que é considerado uma sequela grave. Isso é que é considerado uma sequela permanente. Tá? O auxílio acidente é obrigatoriamente pressuposto para ele a existência de um auxílio doença anterior. Por quê? Porque se você ficou com uma sequela, é porque você teve antes uma doença. Antes da sequela, você teve um acidente, uma doença, uma moléstia, algo que levou a essa sequela. Sequela não é causa, sequela é consequência. É consequência de uma doença, é consequência de um acidente. Certo? Para você ter direito ao auxílio acidente, tem que ser decorrência de um acidente. Ou de uma doença equiparada ao acidente. Como as doenças ocupacionais são todas elas equiparadas a acidente. Certo? Aposentadoria por invalidez é hipótese de invalidez. É hipótese de incapacidade total e permanente. Se você está apto a voltar a trabalhar, você não está incapaz total e permanente. É incompatível. Por isso é que a aposentadoria por invalidez é incompatível com o auxílio acidente. Inclusive, o artigo que fala da lei da aposentadoria por invalidez, ela vai falar o seguinte, ó. Aquela pessoa que está totalmente incapaz e insusceptível de reabilitação. Insusceptível, a expressão que a lei usa é essa. Insusceptível de reabilitação. O que a lei quer dizer? Sua incapacidade lhe impede de se reabilitar para qualquer outra atividade. Por quê? Porque você está totalmente incapaz para toda e qualquer atividade. Por isso que essa hipótese nunca vai acontecer. A aposentadoria por invalidez seguida de auxílio acidente. É impossível, é incompatível. Vamos aqui criar uma hipótese imaginária. A aposentadoria por invalidez não é definitiva. Nenhum benefício por incapacidade é. Todo benefício por incapacidade pode ser revisto. Tanto que o INSS pode convocar um aposentado por invalidez para perícia. Vamos imaginar que os médicos descobriram a cura do Alzheimer.
que hoje é uma doença que não tem cura. Então, uma pessoa, seu João, foi aposentado por invalidez decorrência dos sintomas do Alzheimer. Já estava com Alzheimer em estado avançado e o médico disse, não, você está total e permanentemente incapaz para o trabalho em decorrência do Alzheimer. Mas aí João faz um tratamento inovador e começa a melhorar do Alzheimer, mas fica com alguma sequela. O que é que tem que ser feito? João tem que ter a aposentadoria por invalidez transformada em auxílio-doença para depois em auxílio-acidente. Caso ele venha, caso esse Alzheimer seja considerado um acidente. Por exemplo, o Alzheimer pode ser decorrente de um acidente de trabalho, de um tratamento com elementos radioativos, por exemplo. Gente, eu tô criando aqui uma ideia que nunca vi na vida real, mas assim, é só para vocês terem ideia que não dá para passar da aposentadoria por invalidez para o auxílio-acidente. Porque são incompatíveis, ok? Você tem que obrigatoriamente, para existir o auxílio-acidente, tem que haver um auxílio-doença antes. Tá? O auxílio-doença é pago enquanto você não estiver completamente reabilitado. Enquanto o programa de reabilitação não for encerrado. Tá? Aí você recebe seu diplominha reabilitado para a função X. Aí é que o auxílio-doença vai ser cessado e no dia seguinte concedido o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é vitalício, só sendo cessado na hipótese de outra aposentadoria. Se você se aposentar, ele é cessado. Enquanto ele não for, você não se aposentar, você recebe junto com o seu salário mensal de trabalhador o auxílio-acidente. Para o auxílio-acidente, nenhuma. Pro auxílio-acidente, nenhuma. Vai ter repercussões na vida laborativa, vai ter repercussões no contrato de trabalho. E vai ter repercussões na existência de uma instabilidade nesse trabalho. Mas em termos de que benefício vai ser deferido, não muda. Só a espécie do benefício. Você vai ter um auxílio-acidente por acidente de trabalho, ou um auxílio-doença por acidente de trabalho, ou uma aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Mas em termos previdenciários, o valor não muda, os requisitos não mudam, só vai ter mudanças na sua esfera trabalhista. Certo? Se ele está no período de manutenção de qualidade segurado, chamado período de graça, qualquer coisa que aconteça com ele que leve a uma incapacidade, que depois venha a levar a uma sequela, que é o caso do auxílio-acidente, ele vai ter direito. Ele tem direito a todos os benefícios e serviços enquanto ele mantiver qualidade segurado. Artigo 86 é o que fala do auxílio-acidente. É onde está a resposta da questão. Opa. Bom. De novo, plano de benefício, mais uma questão de benefício por incapacidade é a segunda. Silvia trabalhou na empresa X de janeiro de 2009 a janeiro de 2010. Como digitadora, quando foi acometida de tendinite por 30 dias, que a impedia de exercer suas atividades habituais. Submetida a tratamento médico, recuperou-se das suas atividades. Nessa situação, Silvia tem direito a receber? Tinha, hoje não tem mais. Tinha direito, hoje não tem mais, porque a medida provisória 664 que está em vigor aumentou de 15 para 30 dias. Então, até o 30º dia, quem paga a sua remuneração é a empresa. A empresa só pode lhe encaminhar para um benefício previdenciário a partir do 30º dia. A partir do 30º dia. Mas está em vigor. A medida provisória está em vigor. Está em vigor. Inclusive, eu vou chutar que eu acho que é por isso que o edital não saiu ainda. Por quê? Porque a medida provisória entrou em vigor em 1º de janeiro, contudo, ela só tem o prazo até junho. Já tem mais de 100 emendas, alterações no texto dessa medida provisória. O projeto de lei que vai ser votado no Congresso, provavelmente essa semana ainda, já alterou várias coisas. Entendeu? Ou seja, da forma que está, não vai ficar. Tenho certeza. Da
Da forma que está hoje, que está em vigor hoje, não vai ficar. Eu acho que eles não vão correr o risco de sair um edital antes do dia 2 de junho para depois ter que reformular a prova toda. Ou até o conteúdo. Porque vai ter que estar lá a medida provisória 664. Vocês estão entendendo? Eu acredito que o edital só sai depois que essa medida provisória ou perdeu o efeito, que é em 2 de junho, ou for votada. E aí você vai ter a lei. Tá? Mas isso é pitaco de professora. Mas eu acho que é por isso. Então... não é lei, é medida provisória 664. 664 de 2014. Na calada do final do ano, dia 30 de dezembro de 2014. Gente, antigamente, como é que funcionava? Funcionava da seguinte forma. A trabalhadora ficava doente, ou o trabalhador ficava doente, e a partir do... Eita, até, gente, para vocês verem como é a mudança tão sem introspecta, que eu já ia dizer, antes eu sabia, do 16º, eu já ia dizer, do 30º. Do 16º, ela já era de responsabilidade do INSS. A empresa pagava 15, tá incapaz ainda? INSS. Observem que a questão está falando que ela teve primeiro uma doença. Concordam? E ficou incapaz por 30 dias. A resposta para essa questão é auxílio doença. Por quê? Porque essa doença, ela se recuperou. Se ela se recuperou, ela não tem direito à aposentadoria por invalidez, que pressupõe incapacidade permanente. Não é auxílio acidente porque, embora seja uma doença ocupacional, eu não tenho dúvida, porque é tendinite e digitação, o nexo está relacionado, mas a questão normalmente vai falar que é ocupacional. Mas ainda que a gente entenda que ela seja ocupacional, aqui está falando que ela se recuperou para suas atividades. Ela se recuperou. Ou seja, ela não teve sequela. Se ela não teve sequela, o auxílio acidente está fora. Se ela se recuperou para a própria atividade dela, por que ela vai receber? Por que ela vai para a reabilitação? Não tem sentido. E INSS fornece tratamento médico, gente? Não. Quem fornece tratamento médico é o SUS. Então, só teria a possibilidade do auxílio doença, tá? Agora, nós sabemos que a questão de hoje teria que trazer um período maior do que 30 dias. Inclusive, eu acho que isso vai passar na medida provisória. Meu palpite é que vai ser 30 dias ainda, vai ficar, tá? Mas isso é um palpite que eu não tenho como prever futuro, embora a mãe de Ná tenha deixado esse legado para mim. Vamos lá. O auxílio doença devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, período de carência, ficar incapaz por mais de 15 dias. Essa era a redação original da 8.213. Hoje é 30. Bom. Cláudia exerceu a atividade de caldeireiro. Gente, mais uma de validez. Eu preciso falar que vocês precisam estudar benefício por incapacidade? Mais uma. Mais uma. Cláudia exerceu a atividade de caldeireiro na fábrica X de 1º de janeiro de 2009 a 1º de julho de 2009. Ok. Janeiro a julho. E sofreu acidente de trabalho que acarretou perda de 2 dedos da mão. Tadinho de Cláudio, né, gente? Horror. Nessa situação, Cláudio, letra A, não terá direito a receber benefício previdenciário por ausência do cumprimento de carência. Receberá auxílio doença e, após consolidação da perda dos dedos, auxílio acidente. Terá direito à reabilitação profissional e aposentadoria por invalidez. Não terá direito a benefício, terá direito ao auxílio acidente e aposentadoria por invalidez após consolidação das perdas do dedo. O nome disso aqui é salada de fruta com um monte de fruta desconhecida. Vocês acham que é o quê? Letra B. Tá? Nós sabemos que a carência para benefício a priori é 12 meses. Mas no caso de acidente... não há carência. Eu estava entendendo, mas é. Quando há acidente de trabalho, esse horário, minha mente vai... Eu vou perdendo a potência, assim, no decorrer das horas do dia. Mas a carência é retirada
Ou seja, você não precisa cumprir a carência a partir do momento em que você sofra um acidente, tá? Acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza elimina a carência, tá? Nesse caso, ele sofreu um acidente de trabalho, perdeu 2 dedos. Ele vai receber auxílio-doença e após a consolidação da perda dos dedos, ele vai ser reabilitado para uma outra função, porque ele não vai mais conseguir trabalhar como caldeireiro, que pressupõe também uma questão manual. Mas ele poderá ser porteiro, ele poderá ser recepcionista, tem uma série de funções que você pode exercer com a perda de 2 dedos. Mas vamos imaginar que ele não se recupere. Por quê? Porque ele é uma pessoa sem escolaridade nenhuma, ele é uma pessoa que ele já tem uma idade avançada, ele é uma pessoa analfabeta, ele não vai encontrar nenhuma profissão que não seja manual. Ele vai, então, para a reabilitação? Não. Ele vai receber auxílio acidente e não consolidando a lesão, não se recuperando para o retorno, vai ser convertido do auxílio-doença em aposentadoria. Mas, havendo consolidação da perda dos dedos, ele vai receber auxílio acidente. Por isso, essa é a correta. Rapidinho, alguém tem dúvida que perder 2 dedos é uma sequela grave definitiva? Ótimo, então continue. Porque é obrigatório passar por auxílio-doença até consolidação da lesão. O auxílio-acidente pressupõe que você está apto ao trabalho. Na hora que decepou seu dedo, você tem condição de trabalhar? Depois que você faz a cirurgia, a sutura, você vai ter condição de trabalhar? Não, primeiro tem que cicatrizar, você tem que retomar o funcionamento da mão, provavelmente você vai ter que fazer fisioterapia. Esse período em que a lesão ainda não está consolidada, não está curada, não está perfeita, você tem que receber um benefício completo, um benefício que lhe tire do mundo do trabalho. Porque o benefício do auxílio-acidente, você está no mundo do trabalho, você está apto ao trabalho, tá? Mas não pode fazer como o INSS fez com a cliente minha, que foi uma piada de mau gosto. Ela perdeu o dedo e o INSS reabilitou ela em digitação. Eu conto essas histórias. Eu tive um aluno que uma vez, quando terminou o curso, ele fez: poxa, professora, eu gostei muito, mas cá entre nós, a senhora podia contar umas histórias assim mais verídicas que não cola. Ele não acreditou que é real. Essa situação que eu estou dizendo para vocês é real. Uma cliente minha que perdeu um dedo, logo esse, da mão direita, numa fatiadora de queijo do Bom Preço, para ser mais específico, é impossível, só não vou dizer o nome dela por sigilo profissional. E o INSS reabilitou ela na função de digitadora. Aí o que foi que aconteceu? Ele teve que entrar com a ação e o juiz mandou que o INSS reabilitasse ela em outra função. Pois bem, observem que aqui está trazendo a mesma questão da questão anterior. Essa incompatibilidade entre aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. São incompatíveis, tá? Então não pode, terá direito à reabilitação e depois à aposentadoria por invalidez. Gente, se você teve direito à reabilitação, é porque você está em condições de retomar uma outra profissão. E a mesma coisa aqui, terá direito ao auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez? Entendeu? É impossível. O auxílio-acidente pressupõe aptidão. A aposentadoria por invalidez pressupõe inaptidão. Entenderam? São benefícios completamente... não se batem, não se bicam. Aqui fala de novo sobre o auxílio-acidente. É a resposta. Ó, mais uma de benefício por incapacidade. Em relação ao auxílio-acidente, assinale a resposta incorreta. Vocês não vão errar essas questões assim, né? Só porque está escrito incorreta. Tem caráter indenizatório. Cessa com o advento de qualquer aposentadoria. Corresponde a 50% do salário de benefício. Somente é devido após consolidação das lesões decorrentes de acidente. É devido se não houver concessão do auxílio-doença previamente. A incorreta é a letra E. O auxílio-acidente tem que ter auxílio-doença pré-existente. Ok? As outras são as características. Aqui, ó. Parágrafo 2º do decreto. O auxílio-acidente será devido a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Gente, se o auxílio-acidente é devido a partir da cessação do auxílio-doença, tem que ter um auxílio-doença para ter um auxílio-acidente. Ok? Essa parte que eu estou colocando de onde está a resposta, para quem está em casa, é para anotar somente o artigo. Para quem está aqui ao vivo e pegou o módulo, é somente para ler
depois, né? E aprofundar o assunto. Porque o nosso objetivo é só dar o gabarito e dizer onde é que está a resposta. Por exemplo, a resposta está aqui no artigo 104 do decreto 3048, tá? Porque se a gente for ler tudo, a gente não termina hoje nem amanhã, né? Maria trabalhou, mais uma conta, vamos lá. Maria trabalhou de 2 de janeiro de 2006 a 2 de junho, né? De 2006. Julho, né? Mês 7, pronto, mês 7 de 2006. Como empregada de uma empresa, vinda a contrair moléstia não relacionada com o trabalho, com prejuízo de suas atividades. Nessa situação, Maria ficou doente. E ela só tinha quanto tempo de trabalho, gente? 7 meses. Tá? Nessa situação, Maria não terá direito ao recebimento de auxílio-doença por ausência do cumprimento da carência. Terá direito à aposentadoria por invalidez, que independe do cumprimento de carência. Terá direito ao auxílio-acidente, que não exige carência. Terá direito ao auxílio-doença, que independe de carência. Poderá receber a aposentadoria por invalidez se recolher mais 2 contribuições. Gente, a letra A. O único benefício que independe de carência por incapacidade são os decorrentes. Os benefícios por incapacidade que não independe de carência são os decorrentes de acidente. Ou existe uma outra hipótese. A pessoa que tenha aquelas doenças que estão previstas na lista. A MP, inclusive, revogou exemplos dessas doenças que estavam previstas no artigo 151. Eu vou dar um exemplo que, na verdade, esse artigo foi revogado, mas se espera que essa lista saia. A lista das doenças que geram a retirada da carência. São doenças consideradas graves, são consideradas estigmatizantes. Exemplo: hanseníase, AIDS, tuberculose, alienação mental, câncer, tá? Doenças graves e estigmatizantes. A Justiça recentemente elegeu aquela espondilose anquilosante. Teve uma série de doenças, tá? Não é o caso aqui. Observe que aqui nem fala qual é a doença dela. Moléstia significa doença. Então, se não fala qual é a doença, não está na lista. Porque você tem que entender que a lista é exceção, não é a regra. Para estar na lista, tem que vir qual é a doença e está na lista. Tá? Então, não é o caso. Então, ela não está numa doença que libera ela da carência. E ela não tem a carência. Qual é a carência para os benefícios por incapacidade? 12 meses. 12 meses. A carência dos benefícios por incapacidade é de 12 meses. Porque você observa que a questão, você tem que trabalhar com o que a questão lhe dá. Porque até se você considerar que ela trabalhava antes, você teria que somar para ver se dá os 12 meses. Porque você, assim, se você trabalhou um período anterior e depois voltou a trabalhar, perdeu qualidade segurada. Digamos, você trabalhava, perdeu qualidade segurada, voltou a trabalhar. Para você utilizar esse período anterior, você tem que ter contribuído pelo menos 1/3 da carência, que no caso são 4 meses. Ela tinha os 4 meses, mas aí não é que ela só precisa contribuir 4. Ela continua precisando contribuir 12. Ela tem que ter os 8 meses no passado dela. E aqui a gente não tem informação da questão. A gente não pode criar coisas que a questão não dá pra gente. Se a questão está dizendo que Maria trabalhou de janeiro de 2006 a 2 de junho de 2006, eu pressuponho que ela não trabalhou mais. Entendeu? Porque se a questão não disse que ela trabalhou antes, eu não posso inventar que ela trabalhou antes. Ela não trabalhou antes. Tá? Esse foi o primeiro emprego de Maria. Embora não esteja escrito aí, mas pra gente é. Tá?